Bom dia a todos vocês, elevando os nossos pensamentos ao Pai, pedindo a sua proteção, a sua orientação para entendermos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas, sabedoria para explicar a palavra de Deus corretamente. Amém. Hoje nós vamos continuar Atos 27, de 27 a 37, o título que escolhi é Qual é a sua atitude no desespero? Será que é algo que você pode planejar? Ou não será algo que realmente vai acontecer porque já está decidido dentro do seu coração sem você saber? Existem coisas em que a gente pode planejar nessa vida. Por exemplo, se a nossa casa está pegando fogo, a gente já sabe que a gente tem que chamar o corpo de bombeiro. E a gente vai e diz que aquele número e o corpo de bombeiro é suposto a vir. Mas será que os bombeiros podem decidir dar uma voltinha para evitar todo aquele fogaréu e chegar um pouquinho mais tarde? E daí um outro exemplo é se a sua casa está sendo invadida, a sua terra é invadida e você chama a polícia, você já tem aquele número lá. Isso é programado. Mas aí a polícia também pode decidir, eu não vou entrar naquele fogo cruzado lá, eu vou esperar um pouco para chegar lá. Veja que aí é algo planejado, a atitude de certas pessoas dentro da sua profissão, planejando algo porque a maldade está dentro do seu coração ou porque elas estão dentro de uma profissão pelo dinheiro e não pelo amor. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Se a polícia não vem, se o bombeiro não vem, o próximo passo a seguir é a pessoa ter que decidir por si só o que fazer. Mas nós vemos que, na realidade, muitas pessoas chamam primeiramente por Deus e daí vai chamar o bombeiro e a polícia, mas a sua casa ainda é invadida e a sua casa também pode ser queimada. Eu não estou querendo colocar nada negativo aqui na ideia de vocês, mas a palavra de Deus é baseada na verdade. É a gente conhecer a verdade para nos libertar das ilusões deste mundo. Nós não devemos de maneira nenhuma viver na ilusão, porque é a nossa atitude diante de toda a vida que vai decidir se nós vamos receber o socorro de Deus ou não. Para recebermos o socorro de Deus, não é verdade que nós temos que viver na obediência? Não é verdade que nós temos que ter uma vida reta e digna? Nós não podemos viver na ilusão que Deus está lá como nosso mordomo, que toda hora que a gente chama, Ele vem correndo e atende. Não, eu já falei isso no vídeo passado. Não é bem assim e também não deve ser assim a maneira com que a gente vai agir com as pessoas com que a gente relaciona. Na história de hoje nós vamos ver algo semelhante. O apóstolo Paulo estava dentro de um navio que estava prestes a naufragar e Deus já tinha enviado os seus anjos para dar uma certeza a eles de que eles não iriam perecer. Mas aí, quando os marinheiros sentiram que a terra estava próxima, talvez pelo barulho das ondas batendo contra as rochas, e eles viram que o navio realmente estava próximo, o que é que eles fizeram? Eles tentaram enganar o povo que estava nesse navio. 276 almas estavam naquele navio, dependendo do conhecimento desses marinheiros. O que é que eles fizeram? Eles tentaram enganá-los, pegaram
o barco salva-vidas, jogaram no mar, estavam prontos para pular e se salvar, deixar toda a tripulação do navio ali, à mercê da sua sorte. Veja aí a questão da atitude. Mesmo tendo um aviso diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo através de um anjo de que eles seriam salvos, eles não estavam preocupados com o seu próximo, eles não estavam preocupados em fazer o seu trabalho, eles não tinham de maneira nenhuma uma atitude cristã, querendo fugir e deixar todos os passageiros desse navio ali para perecer. Salve-se quem puder, né? Então nós vamos ver que a justiça de Deus não trabalha dessa maneira. A pessoa tem que ter uma atitude reta antes e depois de qualquer acontecimento funesto. Deus não está ali de prontidão apenas para nos atender quando a gente chama, quando a gente precisa. Não, Ele quer resultado. E nós temos que tirar essa ilusão, esse romantismo, essa mentira de nossas vidas de achar que Deus é alguém que está à nossa disposição. Tem que ser ao contrário. Somos nós que temos que estar sempre à disposição de Deus. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 27, versículos de 27 a 37. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e fizeram preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Lucas vai começar esta parte narrando que já haviam 14 noites em que eles estavam nessa situação. Quando ele diz 14 noites, se refere a dias e noites, 14. Imaginem que situação é essa, o navio estava à deriva. Eles não sabiam o rumo que o navio ia tomar e as ondas intensas, o barco balanceando o tempo todo. 14 noites nessa situação.
E daí está dizendo que os marinheiros imaginaram que eles estavam próximos à terra. Veja que nessa situação eles estavam antes navegando lá no mar Mediterrâneo e vieram parar, está dizendo aí, no mar Adriático. Esse mar Adriático já é na região da Itália e da Croácia. Antigamente era chamado de Golfo de Adria. Então eles estavam muito longe do ponto em que eles se originaram. Quando os marinheiros sentiram que eles estavam próximos da terra, eles lançaram a sonda para ter certeza. E daí, primeiramente, essa sonda verificou que eles estavam acima da terra 37 metros. Depois passou um tempo, eles jogaram a sonda de novo, eles viram que eles estavam já 27 metros acima da terra. Isso significa que eles estavam bem próximos da terra firme. Esse navio, nós temos que lembrar que estava sem o mastro, sem a parte superior do navio. Então, como medida de segurança, eles lançaram essas 4 âncoras da popa. E fazendo isso, o navio estaria estabilizado e indo numa mesma direção. Eles queriam garantir que o navio permanecesse naquela rota até chegar à terra firme. E aí está dizendo que eles faziam preces. A primeira vez que está falando sobre isso e está mostrando que, de certa forma, as pessoas nesse navio, eles estavam com o coração mudado, porque eles estavam em prece, eles estavam mais dependentes de Deus. Deus estava operando no coração dessas 276 pessoas que estavam nesse navio. E é por isso que está dizendo que elas estavam em oração, em preces, mostrando a transformação deles. Mas os marinheiros estavam sendo desonestos. Está dizendo aí a palavra que, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas. Veja que Paulo sabia muito bem que ele dependia do conhecimento desses marinheiros para trazer as pessoas à terra firme. E Paulo também, de acordo com a informação que o anjo lhe havia dado, as pessoas que seriam salvas seriam as pessoas que estavam dentro do navio. Então, Paulo estava dizendo para eles que se eles deixassem o navio, não haveria nenhuma garantia de que eles seriam salvos. E Paulo insistia que as pessoas no navio se alimentassem. Por que é que entrou essa fala da alimentação? A gente tem que pensar na história daquilo que estava acontecendo para a gente entender o porquê de Paulo estar preocupado com essa alimentação deles. Se a gente imaginar, eles estavam há 14 dias e 14 noites na mesma situação, uma escuridão em que eles não viam nem o sol, nem as estrelas. E esse barco flutuando violentamente. Veja que naquela época não existia nem plástico para proteger a comida. Eu imagino que com essa turbulência toda, a comida estava ensopada. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é que com a turbulência, como é que eles iriam cozinhar? Se o navio estava assim, eles não tinham como cozinhar. Então, com certeza, eles tentaram comer alguma farinha, algo que estava ali para sobreviver. Mas o que acontecia quando eles comiam? O estômago da pessoa não tolera. Vocês que já passaram por turbulência em avião sabem muito bem que 1 segundo de turbulência, muitas pessoas já começam a vomitar, se é uma turbulência intensa. Agora, imagina você entrar numa turbulência, vamos pensar num avião, em que o tempo todo está para baixo e para cima, para baixo e para cima. Não tem
o seu estômago não vai segurar nada dentro dele. Você pode até tentar comer, mas que não segura, você vai começar a vomitar com certeza. Então, eu acho que é isso que estava acontecendo quando eles começaram a aproximar da terra e jogaram todas as 4 âncoras para baixo. O navio entrou em mais equilíbrio e Paulo estava preocupado que com certeza sem alimento nós não conseguimos sobreviver. E daí, encorajando eles para comer, primeiro ele vai usar a expressão que nenhum deles vão perder um fio de cabelo sequer, quer dizer, para não se preocupar, porque Deus estava com ele. E isso faz parte de uma profecia muito antiga, que com certeza todos eles conheciam. E essa profecia está escrita em 1 Samuel 14:45, que diz: tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. E em seguida vai acontecer algo maravilhoso, porque Paulo começa a partir o pão. E se vocês analisarem bem aí a escrita, aquilo que está dizendo na palavra, é algo semelhante a quando Jesus Cristo partiu o pão com os apóstolos. E isso está mostrando que dentro desse navio a maioria das pessoas tinham aceitado nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E todos ali se reuniram e comeram algo, e também vai dizer que estava a bordo desse navio 276 pessoas. Por que é que está dizendo isso? Para a gente ver o tamanho desse milagre, que não era um naviozinho qualquer. Um navio que comporta 276 pessoas é um navio de um bom tamanho, com certeza. E o fato deles sobreviverem a toda essa turbulência, todo esse problema que houve com o navio até agora por 14 dias e 14 noites, é simplesmente um milagre. No próximo vídeo nós vamos ver que vai haver o naufrágio, como foi previsto anteriormente. Vão haver outros problemas, mas que as pessoas que mantiveram confiantes em Deus com uma atitude positiva, uma atitude cristã, elas foram salvas. Fica claro para nós que o socorro de Deus também depende da nossa atitude. Não é a atitude somente na hora do desespero, na hora do problema. Não, tem que ser uma atitude constante. Porque se a gente muda de atitude somente na hora do problema, isso não está dizendo nada para Deus. A gente tem que procurar ser um cristão verdadeiro, uma pessoa convertida e agir dessa maneira. Não apenas dizer, não apenas ficar o tempo todo chamando por Deus nas situações quando a gente não está correspondendo, quando a gente não está fazendo nenhum esforço para deixar de pecar, nenhum esforço para a gente mudar de vida, ter uma vida nova, baseada na palavra de Deus. Então a gente tem que deixar essas ilusões mundanas de lado e tentar conhecer o Deus verdadeiro, conhecer o seu caráter e ver que o nosso Deus verdadeiro, ele é reto e honesto em todos os sentidos. E assim nós deveremos ser. Muito obrigada, meus amigos, pela sua participação. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, deixa aí para mim que eu responderei para vocês na graça do Pai. Muito obrigada pelos seus joinhas, pela sua ajuda ao divulgar a palavra de Deus. Não deixem de comentar e de nos ajudar nesse sentido. E eu oro a Deus por você, que Ele te abençoe abundantemente. Muito obrigada e um bom dia a todos vocês. Amém.